Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês, passando aqui nesta manhã de 18 de julho de 2025, sexta-feira, 24 graus, nublosa amanhã, uma manhã meio nublada, né? A possibilidade de chuva de 10%, mas não deve aparecer. A umidade está em 45%, então deve subir aí, ou diminuir, né? Para 30% no meio do dia, porque 24 até os 28 que vamos chegar hoje, tem mais 4 pontinhos aí, né? Nós tivemos uma amplitude térmica hoje de 16 graus. Logo pela manhã nós tivemos 12 graus e agora, no meio da tarde, nós teremos 28. Então aí, 16 graus de diferença entre a máxima e a mínima. Vai ficar complicado. Mas o inverno está dando suas caras e é assim mesmo. Aqui no norte do estado de São Paulo, região sudeste do Brasil, Ribeirão Preto. E ele sempre traz essas características meia de outono, de às vezes verão, mas a temperatura nos próximos dias deve subir. Estão dizendo aí que a temperatura vai chegar aos 31 graus na semana que vem, em pleno inverno, no meio do inverno. Vamos esperar para ver, né? Então, passando daqui para poder falar, aqueles recadinhos, aqueles avisos que a gente sempre faz, né? E que às vezes alguém até fica meio constrangido de toda vez ficar falando, mas tá aí, ó. Escorpião e mosquito Aedes aegypti estão fazendo estragos por aí, causando muitos problemas, então limpa a sua casa para que não tenha escorpiões e evite ter algum recipiente com água limpa para que os mosquitos Aedes aegypti não estejam dentro da sua casa. Esse rajadinho, sabe? Ele transmite a dengue, a zika e a chikungunya, e a dengue na sua pior forma, que é a hemorrágica, ela pode te matar. Então, faça aí o possível para que você não tenha a visita desses bichinhos dentro da sua casa, porque onde estiver sujo também vai aparecer os ratos, as cobras, as aranhas e mais uma gama imensa aí de insetos que pode causar problemas para você e para sua família. Então, a melhor coisa que tem, limpar. Limpe a sua casa, limpe o seu pedaço e esqueça o resto. Tem gente que fica preocupado com o que a prefeitura está fazendo. Esquece a prefeitura. Faça a sua parte, tá bom? Outra coisa, exercícios ao ar livre entre 10 e 16 horas só vai causar insolação e desidratação. Não vai te ajudar em nada na sua qualidade de vida, no seu físico. Se você pegar uma desidratação, muito provavelmente você vai precisar ser reidratado num posto de saúde. Aí pronto, aí já dá problema. E se pegar uma insolação? Aí você tem que comprar o tal do Caladril, né? Passar o remédio, passar umas pomadas para diminuir o ardor. Não compensa, tá bom? Então faz exercício antes das 10 da manhã ou depois das 4 da tarde. Dado o recado. Hoje eu tô bem rápido porque sexta-feira tá muito complicado, né? Então, o tema da nossa palavra hoje é esse aí mesmo, encharcados pela palavra de Cristo. E a foto que eu coloquei foi muito pertinente. Achei essa foto, falei, nossa, eu vou colocar essa foto aqui, porque isso aqui é bem típico daquilo que acontece normalmente com as pessoas, né? E a gente precisa ver o que é que sempre tem no dia a dia para que possamos falar em cima disso aí. Encharcados, quer ver? No dicionário, na internet, no Primeron, né? Ele está dizendo assim, encharcado é um termo em português que descreve algo ou alguém que está muito molhado, ensopado ou cheio de água. Pode também ser usado em sentido figurado para descrever algo ou alguém que está repleto de alguma coisa ou que bebeu em excesso. Aí, nesse caso, não é bebeu em excesso, né? Se encheu do Evangelho de Cristo. Aí, no literal, tá, encharcado pode descrever algo que foi molhado ou inundado com roupa encharcada ou um terreno encharcado. No sentido figurado, pode ser usado para descrever algo cheio de alguma coisa, como uma pessoa encharcada de preocupações. Ou alguém que bebeu demais e está encharcado, ensopado, alagado, embebido, empapado ou inundado. Então, encharcado é justamente isso daí. Então, passando para poder dizer, quem foi que falou que não é, né? Aí.
para poder falar a respeito dessa situação e que você possa pensar nesta situação, nesse momento, como uma situação de estar encharcado do Espírito Santo, estar cheio da palavra de Cristo. Olha aí, Paulo escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 16, a parte A do versículo está dizendo: habite ricamente, sejam encharcados da palavra de Cristo. É isso que ele está falando. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Colossenses capítulo 3, versículo 16. Muitas vezes, não poucas vezes, são muitas vezes, né? As pessoas estão deixando de viver porque não estão encharcados pela palavra de Cristo. Não estão dando a oportunidade para a palavra de Cristo dentro de cada uma delas. O meu convite nesta manhã para você, nessa sexta-feira, que você dê liberdade para que a palavra de Cristo esteja agindo no seu coração. Nesses dias de dificuldades, de problemas, de necessidades, que habite ricamente em você a palavra de Cristo. Por quê? Porque se você estiver encharcado, muito provavelmente você não vai conseguir reter mais nada. Sabe, aquele negócio da esponja que está aí no fundo desse balde, ela muito provavelmente, se ela for tirada dali, ela não vai ter como encharcar-se de uma outra coisa. E para poder pegar uma outra coisa, você vai ter que espremer, passar por um processo, e aí depois, para poder ela reter alguma coisa ou outra coisa, ou outro líquido que for necessário para ser usado. No caso do sabão, vamos falar da esponja aí, né? Ela está encharcada de água e para ela receber o sabão, ela vai ter que sair um pouco de água, senão não vai receber. Então, o que Paulo está dizendo é assim: encha-se, preencha-se, fique encharcado, alagado, embebido, empapado ou ensopado da palavra de Deus. Muito provavelmente você não vai ter espaço para outras coisas. Preocupações, dificuldades, problemas, necessidades, todos nós passamos, tá? Então, que vai passar por problema, por necessidade, por alguma dificuldade, isso vai, não tem jeito. No mundo nós vamos ter aflições, mas tem uma promessa de Jesus dizendo: tenham ânimo, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Que a sua oração nesta manhã seja: Senhor, eu quero mais e mais de Ti. Quero que a minha mente fique tão encharcada, na verdade, que eu possa viver por ela em consequência desta minha entrega. É isso. Mais do que pedir uma situação para que seja mudada, ou que mude a minha ou a sua mentalidade, nós precisamos saber que fazer a nossa parte, alimentando-nos da palavra para que os nossos pensamentos sejam transformados, deve ser essa vontade de cada um de nós. Esse processo não é fácil. Não é fácil mesmo quando estamos tudo bem. E quando está pior ainda, fica mais difícil, sabe? Quando a dor já está tomando conta, quando o corpo já está ficando debilitado, ou quando a emoção, as nossas dificuldades emocionais, mentais, físicas já não estão ajudando, então fica um pouquinho pior, é mais difícil. Mas se você já estiver encharcado, muito provavelmente essas coisas vão acontecer, você vai perder um pouquinho da água, da esponja lá, lembra? Mas você vai conseguir reter muito mais coisas boas do que coisas ruins. Estando encharcados da palavra, nós teremos muito mais facilidade de vencer o mundo. Encharquemos então, ou fiquemos encharcados da palavra de Deus. E assim, com toda certeza, nós teremos dias melhores sobre a terra
e nós teremos também muita coisa para poder falar nesse tempo de dificuldade, nesse tempo de problema, nesse tempo de necessidade. É isso. Que a sua sexta-feira seja repleta de grandes e boas realizações, mas que você também dê oportunidade nesse tempo. E eu quero falar com você aqui bem de perto, tá? Por favor, dê uma paradinha nessa correria, ainda que seja uma correria para tratamento, ainda que seja uma correria para poder ganhar dinheiro. Dá uma paradinha, analise bem como foi a sua semana, como será o seu final de semana, como é que você está conduzindo a sua vida, se você já entregou a sua vida a Jesus, que você se encharque dele, que você fique encharcado da sua palavra, que você ore, que você leia a Bíblia, que ouça palavras de esperança, de fé. Mas se você ainda não fez, faça isso o mais rapidamente possível. É bom que você esteja fazendo isso, tomando essa decisão, porque isso garante que, independente das situações que vão acontecer, Deus estará cuidando de você. Ah, mas ele deixa? Não, Deus não vai parar de cuidar. Os cuidados normais para todos, ele já tem. Sabe aquela situação de você dizer assim, ó, o sol nasceu hoje logo pela manhã. O sol nasceu logo pela manhã hoje. Você querendo ou não, ele vai se pôr hoje à tarde. E se você e eu estivermos vivos, e eu desejo de todo o meu coração que você esteja, que nós estejamos, o sol vai se pôr. Mesmo que você não concorde, ele vai se pôr. No meio do dia, vai esquentar. Vai chegar aos 28, segundo os termômetros, segundo os meteorologistas. Mas à tarde vai esfriar. Você gostando ou não, é a estação de inverno, é assim. Por isso eu gostaria que você entregasse a sua vida ao Senhor, porque aí independe a estação, independe o tempo que você está passando. Se você é jovem, se você é adolescente, se você é um adulto, se você é um idoso, independe. Você vai depender de Deus. E aí, dependendo de Deus, ele preenche tudo aquilo que a juventude deixou e ficou para trás, vai deixar tudo aquilo que o idoso deixou para trás, aquele espaço que tinha, que fazia-se muitas coisas, hoje já não se faz mais, vai ser preenchido por Deus. Entendeu? O Espírito Santo de Deus. Então, presta atenção aqui no que o capelão vai falar. Presta bem atenção aqui. Nós precisamos de Jesus. É só isso. Eu não estou falando, assim como eu nunca falei, né? Eu não estou falando de denominação, de igreja. Não estou falando nada disso. Estou falando de Jesus, tá? Encha-se de Jesus. Aceite a Jesus Cristo como o único e o suficiente Salvador da sua vida. Não precisa de outro, tá? Não precisa. Então, não precisa nenhum atalho, não precisa. Você precisa ter um encontro real com Jesus. Só isso. Aí sim, todas as coisas, tudo vai estar na mão dele. E aí ele vai fazer o melhor pela sua vida, pela vida de cada um de nós. Tá bom? Dado esse recado, hoje nós prometemos que íamos fazer com 30, né? E eu estou fazendo bem rapidinho para a gente ficar bem fácil no final aí, para não extrapolar. Então, presta atenção aqui. É melhor que você esteja no centro da vontade de Deus do que no centro de qualquer outra vontade. A vontade da esposa, a vontade do esposo, a vontade dos filhos, a vontade dos netos, a vontade dos amigos, a vontade... Não faz diferença. A diferença faz se você estiver no centro da vontade de Deus. E a vontade de Deus é que ninguém se perca, tá? É que todos sejam salvos. Então, se com tua boca você confessa que Jesus Cristo é o Senhor, no seu coração você crê que Ele, Deus, ressuscitou Jesus dos mortos, vai ser salvo, tá bom? Então, dado isso, falado isso, eu quero orar com vocês. Vamos orar. Vamos orar por todos aqueles que estiverem passando esse tipo de dificuldade. Nós estamos com pessoas
que estão com problemas muito sérios, muito graves, por estarem aguardando o resultado de um exame. Vocês acreditam nisso? Pessoas que não estão confiando em Deus, estão confiando realmente ou esperando o resultado de um exame para se alegrar ou ficar triste. E aí, quando a nossa esperança é colocada em Deus, independe o que o resultado do exame vai falar. Independe o que os especialistas vão falar, ainda que seja importante. É muito importante ouvir a voz dos especialistas, é importante ouvir a voz dos médicos, seguir à risca aquilo que eles estão receitando, fazendo, pedindo. Mas eu vou falar uma coisa aqui para vocês, com todo o respeito que eu tenho por toda a classe médica, por toda a classe que cuida de pessoas, os enfermeiros, as enfermeiras, todos os fisioterapeutas, com todo o respeito que eu tenho por eles. Eles não podem aumentar um palmo de vida na sua vida se Deus não quiser. E o pior, vocês não sabem, eles também estão dependendo dessa situação. Se Deus não quiser, eles também não chegam amanhã, porque médicos, enfermeiros e os homens e mulheres que trabalham na saúde morrem também. E muitas vezes morrem socorrendo pessoas. Já viu isso? Outro dia eu estava assistindo um vídeo de alguém que estava trabalhando no socorro e um motorista lá inadvertido ou negligente, porque havia bebido, não viu que havia uma ambulância com cones, com maca, com tudo ali, e atropelou todo mundo. E aquele que estava morrendo, morreu mesmo, mas deixou mais um monte morto, mais 3 ou 4 pessoas. 2 médicos, uma enfermeira, acho que o motorista da ambulância também, que estava ali também ajudando. Então, infelizmente, eles não controlam nem a vida deles, né? Não tem controle da vida deles. O que eles tentam fazer é postergar ou até curar momentaneamente uma situação que é física nossa aqui na Terra, nesse tempo, sabe? Mas lá no final, não vai adiantar. Todos nós vamos morrer. É duro, é difícil? É difícil para quem fica, é difícil para quem está indo, e eu sei que nesse momento pessoas estão, mas se você já aceitou, né? Então essa é a situação. Pessoas que já estão, existem pessoas que já estão vendo que a tecnologia, a ciência, o conhecimento de todos esses homens e mulheres, esses homens que são valorosos, essas mulheres valorosas da saúde, né? Não vai conseguir fazer. Eles chegam realmente no limite deles. E aí entra a fé. Porque Deus responde fé. Tá vendo aí, ó? Deus responde fé. Aí se com tua fé você movimentar o céu e houver um propósito de Deus nesta situação, Ele pode te curar de coisas que os homens não podem curar. Tá bom? Dado o recado? Se você aceitar, ore comigo nesse momento, tá? Eu vou fazer 1 ou 2 orações antes de fazer a oração por aqueles que estão aceitando a Jesus Cristo. E se você for uma delas, vai colocando aí, eu quero. Isso. E aí fica mais fácil, tá bom? Vamos orar? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, o teu Filho amado, nesse dia 18 de julho de 2025, essa sexta-feira, nós queremos te louvar, engrandecer o teu nome por tudo aquilo que o Senhor fez nessa semana. Hoje nós estamos encerrando os dias úteis desta semana. Nós te pedimos que o Senhor conduza essa sexta-feira e nos dê um final de sexta-feira, um dia de sexta-feira abençoado. Que esta manhã, esse resto de manhã e esta tarde sejam para a honra, para a glória do Senhor. Mas nós estamos precisando pedir para o Senhor, para que o Senhor conforte a vida daqueles que estão vivenciando luto,
aqueles que estão nesse momento passando pelas dificuldades da falta de um parente, de um amigo, de um familiar, aqueles que se foram e deixaram uma lacuna na vida dessas pessoas. Nós te pedimos em nome de Jesus, o teu Filho amado, que envie teu Espírito Santo para consolar essas pessoas, meu Pai. Tantas dificuldades, tantos problemas, tantas necessidades. E quando o luto chega, ainda que a gente esteja visualizando isso fisicamente, no processo de tratamento ou na busca da cura, nós visualizamos aquilo que infelizmente é inevitável. Mas quando acontece, parece que é alguma coisa que nós não conseguimos controlar. Por isso eu te peço, manda o teu Espírito Santo para falar a mente e o coração de cada uma dessas pessoas, consolando cada uma delas. Ele é o Consolador por excelência, nós confiamos nele. Por favor, meu Pai, faça isso nesse momento. Eu oro por aqueles que estão no meio de uma guerra, de um conflito, seja ele armado, seja ele militar, seja ele psicológico, emocional, sentimental, seja ele de saúde. Que o Senhor dê graça a cada uma dessas pessoas. E que o Senhor também livre cada um daqueles que são seus filhos e filhas queridas. Muitas tristezas, muitas notícias ruins, mas o Senhor é o Deus que pode mudar, reverter toda essa situação e ajudar aqueles inocentes, aqueles que estão vulneráveis, aqueles que não têm aonde recorrer. Nós oramos por eles, meu Pai. Socorre-os, dando graça, saúde, paz, alegria em meio à tribulação. Que o coração de cada um deles seja guardado juntamente com a mente, para que não haja nenhum tipo de resquício, nenhuma sobra de tristeza, de angústia ao passar por essas tribulações. Eu oro por aqueles que estão aceitando Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Aqueles que estão voltando para o caminho. Por favor, meu Pai, por graça, por misericórdia, por bondade, perdoa os seus pecados. Me escreve o nome de cada um deles no livro da vida. E ajude-nos para que possamos conduzi-los também, auxiliando naquilo que é necessário aqui nesta terra, para que possam ser conduzidos até o céu. Mas nós não abrimos mão da direção do Teu Espírito Santo. Por favor, encha-nos com o Teu Espírito Santo e encharque-nos do Teu Espírito Santo, para que nós possamos fazer o melhor nesse tempo de tanta dificuldade e de tanto problema. Eu oro pela Dona Maria José e pelo Emerson, pela Irmã Maria Dourada e a família, pela Isabela, pelo Miguel e a família, pelo Fabiano. Oro pela Dona Néia e o Seu Fernando. Oro pela Vó Hilda, Vó Luzinete, Vó Tereza, a família de cada uma delas, pela Vó Neuza, pela sua filha Sandra, pelo Vitor e pelo Pedro, que são seus filhos. Oro pela Selminha, pelo Geninho, pela Viviane. Oro também pelos idosos que estão nos asilos, nas casas de repouso, creches de idosos, doentes que estão hospitalizados ou não, aqueles que estão em recuperação nas suas casas, que todos aqueles que estão debaixo de algum tratamento sejam abençoados e que aqueles que estão tratando, cuidando desses pacientes também recebam uma porção dobrada da tua bênção, da tua graça, da tua paz, para fazer o melhor na vida de cada um deles. Oramos por aqueles que estão na drogadição, no alcoolismo, situação de rua, aqueles que estão debaixo de opressão, depressão, possessão, perturbação, angústia, tristeza, essas tribulações. Nós repreendemos, eu repreendo em nome de Jesus todo espírito maligno que está atuando na vida dessas pessoas. Vocês não têm poder sobre a vida dessas pessoas. Eu te repreendo em nome de Jesus. Você não tem autorização para estar atuando na vida dessa pessoa. Eu te repreendo em nome de Jesus. Bata em retirada, saia dessa vida, deixe essa vida em nome de Jesus. Eu oro abençoando todos os empregadores, empregados, desempregados, todos aqueles que estão buscando um emprego, que estejam se recapacitando para poder exercer as funções que estão sendo solicitadas. É a minha oração, é a nossa oração,
com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante seu rosto, te dê a paz. Um grande abraço a todos vocês, fiquem em paz, fiquem com Deus. Até mais tarde, se o Senhor assim permitir. Deus abençoe. Bom dia.